Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente começa hoje usando duas frases contrastantes. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 23, Paulo escreveu que Cristo vindo haverá a ressurreição dos santos. E então virá o fim. E neste fim, o Filho vai entregar o reino ao Pai. A frase é esta: o Filho vai entregar o reino ao Pai. Logo em seguida, a razão. Para quê? Porque quando o reino vai ser entregue ao Pai, o reino vai ser entregue ao Pai, já está escrito no verso: quando vier o fim. Mas o que quer dizer o fim? Será que o fim é quando Jesus voltar? Não. Esse fim que está falando, que o apóstolo está falando aqui, é o fim do reino do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui suscita-se uma pergunta: quando será este fim? Quando o fim do reino do Senhor Jesus Cristo será? O próprio texto tem a resposta. Está escrito: quando ele tiver destruído toda autoridade, poder e domínio. Então, guarde bem, Jesus vai reinar, e reinar aqui sobre a terra. Comumente, nós falamos, nós cremos e ensinamos que a durabilidade do reino de Jesus será de 1000 anos. A gente concebe este tempo lendo em Apocalipse 20. Ali em Apocalipse 20, ao mesmo tempo que narra a prisão de Satanás, narra quanto tempo ele será preso. E depois, nos versos 5 e 6, narra a ocasião também, que isto será na ocasião da primeira ressurreição. Tem aquela bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não terá domínio, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com
Cristo por 1000 anos. Uma explicação aqui. Existe uma disputa teológica em relação a esse tempo de reinado. Uns negam, outros afirmam. Claro que eu sou daqueles que afirmam. Eu afirmo, eu ensino assim, porque assim está escrito na palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 20. Agora, no entanto, nós não podemos ser taxativo com a quantidade de anos. 1000 anos, tanto pode ser uma referência a 1000 anos no sentido literal, ou pode ser algo referente a um reino que durará muitos anos, muitos séculos, muitos tempos. A verdade é que este reino será um reino de uma durabilidade muito grande. Mas por que é preciso Jesus reinar 1000 anos? Por que um reino tão grande? Nós vivemos em um mundo, no mundo dos homens, é lógico, e o governo dos homens. Existem aqueles países que têm o sistema democrático, como o nosso, graças a Deus, e no sistema democrático, o mandato de um governante é de 4 anos. Existem as ditaduras. As ditaduras são aqueles governos que eles sobem ao poder normalmente pela força, isto é, sem o voto comum, o voto do povo, e eles assumem uma posição de poder e permanecem ali, que a vida os permita permanecer. Além das ditaduras, existe também os domínios comunistas. Existiram já na Terra o nazismo e o tempo de Hitler, aquele tempo de trevas, aquele tempo de sofrimento para a humanidade. Enfim, tempos de governos dos homens. E nesses tempos aconteceram e acontecem atrocidades das mais diversas. Atrocidades, crimes, corrupções, roubo dos mais diversos. É por isso que ali, no verso 24, fala que então virá o fim. O fim de quê? O fim do reino do Senhor Jesus Cristo. Mas por que tanto tempo
é porque nesse tempo será destruído todo poder, todo domínio e toda autoridade. Não pensemos que esses poderes irão se entregar com facilidade, se entregar sem oposição, sem querer fugir, sair, entregar o poder. Não. Esse tempo do reinado do Senhor Jesus Cristo, o reinado contra o mal, o reinado contra esses poderes, terá tanto tempo assim, porque Jesus, ele vai entregar o reino. Reino aqui é este mundo. Ele vai entregar o reino ao Pai, vai entregar o reino a Deus. Ele vai entregar um mundo sem opressão, um mundo sem pecado, um mundo sem crime. Note que lá no verso 21 está claro que o Filho vai entregar o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Mas o que quer dizer Deus seja tudo em todos? E também alguém me perguntaria, mas, pastor, e daí? Jesus entrega o reino ao Pai. Ele vai deixar de existir? Não, Jesus nunca vai deixar de existir, porque Jesus não é simplesmente um homem, Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Deus encarnado. Mas então, o que vai acontecer? Vai terminar a filiação. Até aqui, ou até nesta época, o Filho foi usado para conquistar o reino. Ele conquistou o reino como? Ele conquistou o reino guerreando, brigando com poderes já existentes? Não. Vamos dizer novamente, Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto. Olha que lindo! Porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus. É errado nós dizermos que ele ganhou um reino. Ganhou, não. Foi preço de sangue. Compraste para Deus com seu sangue. Brasileiros? Não. Lógico, também paraguaios, só paraguaios, só americanos, japoneses? Não. Compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações, e as constituíste reino e sacerdotes para seu Deus e Pai, e reinarão sobre a terra. Então, o fim vai acontecer o quê? Ele terá o domínio total
sobre principados e potestades, poderes malignos, poderes humanos. E ele vai entregar o universo todo para o Pai. Aí então é aquele reino que o apóstolo Paulo disse lá aos Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Então, a gente, neste vídeo, só começa a dizer o que quer dizer o Filho dando o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. A gente só começa aprendendo isto, o que completaremos nos demais vídeos posteriores. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.